Vamos falar agora sobre a mega operação que aconteceu nesta semana contra o PCC. Foram ações conduzidas por autoridades federais e estaduais. Uma delas, denominada Carbono Oculto, mostrou que o PCC opera redes de postos de combustíveis em São Paulo e em Goiás e está infiltrado em toda a cadeia de produção e distribuição. Operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Estado. Sobre esse trabalho contra o PCC, a gente vai conversar com o promotor do GAECO, João Paulo Gabriel. Tudo bem, promotor? Bem-vindo ao nosso Agora CNN, o nosso plantão de sábado. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o início e o desenrolar dessa investigação. A gente já sabe alguns detalhes, mas eu queria retomar quanto tempo e como é que foi a articulação de todos esses poderes, essas frentes, para poder até evitar vazamentos, né, antes mesmo da divulgação que aconteceu essa semana. Bom, boa tarde a todos. A investigação iniciou há cerca de um ano atrás, né, por volta ali de meados de 2024, de julho provavelmente, e uniu forças do âmbito estadual e federal, né, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, né, tanto no âmbito aqui do Estado de São Paulo quanto também no Paraná. Tivemos a participação de agentes da Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e toda essa união de esforços ela foi necessária, uma vez que a organização criminosa, né, ela teria se infiltrado ao longo de toda a cadeia de produção e comercialização de combustíveis, somado a um vínculo bastante pernicioso com o setor financeiro nacional, né? Então, isso demandou a atuação de órgãos com conhecimento especializado em determinadas áreas, né, com um amplo acesso a dados fiscais, bancários e também contábeis. Doutor, vou chamar a Juliana Lopes, ela está em São Paulo, acompanhou durante a semana também o desenrolar dessa investigação. Ju, a próxima pergunta é sua. Doutor, boa tarde, muito obrigada pela participação por aqui. Queria perguntar para o senhor sobre foragidos. A gente teve o cumprimento, né, de mandados de prisão, mas ainda 8 foragidos. Qual é o tamanho da gravidade dessas possíveis fugas, dessas pessoas não encontradas? O que isso pode indicar se essas pessoas principalmente saírem do Brasil? Sobre essa questão das fugas, né, das prisões que não foram cumpridas, é importante ser esclarecido que nós fizemos um grande arco histórico sobre a atuação desse grupo criminoso, né, que já vem praticando esses crimes há mais de 10 anos. Então, o que nós constatamos é que eles atuam sobre duas premissas, né? A primeira premissa é uma premissa da ocultação, inclusive sobre suas próprias posições societárias, as suas rendas, os seus patrimônios, e toda essa dinâmica envolve uma rede complexa de interpostas pessoas e empresas de fachadas. Nós estamos falando aí de mais de 100 pessoas envolvidas e de mais de 700 pessoas também envolvidas nessa dinâmica, mais de 700 empresas envolvidas nessa dinâmica criminosa. Dito isso, nós já aguardávamos, né, que esse grupo adotasse medidas para evitar qualquer tipo de coação do Estado, né, ou atuação efetiva para inibir as suas atividades. Então, neste momento, a Força Tarefa ela vislumbrou uma possibilidade de identificar e atacar os fluxos financeiros do grupo, identificar e mapear toda essa rede, né, de shell companies, toda essa rede de interpostas pessoas e também os mecanismos financeiros que o grupo utilizava para propiciar não apenas o exercício das fraudes durante a atividade criminosa empresarial no setor de combustíveis, mas também a blindagem patrimonial e a lavagem de dinheiro, que propiciava o grupo se enriquecer e expandir as suas atividades. Então, um dos objetivos primordiais da operação foi fazer esse mapeamento, né, a delineação sobre a morfologia da estrutura do grupo e, a partir daí, propiciar, mediante a coleta de elementos probatórios, a todos os órgãos, a todos os agentes de Estado agirem nos seus âmbitos de atribuição. Ministério Público oferecendo as ações penais, a Receita Federal, né, blindando o patrimônio para que haja uma responsabilização do dano bilionário que ocorreu ao Estado brasileiro, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, idem, né, uma das empresas
envolvidas desde 2020 ostentam uma dívida de mais de 400 milhões com o Estado de São Paulo. Então, para além dessas medidas cautelares de natureza pessoal, né, na qual a prisão é uma das suas principais expoentes, o objetivo primordial do grupo, né, da Força Tarefa, foi mapear a organização criminosa, estancar, né, o uso do instrumento via sistema financeiro para a lavagem de dinheiro e possibilitar a responsabilização principalmente financeira e patrimonial. As prisões virão no seu devido tempo, né, assim como essas responsabilizações que eu acabei de dizer. Promotor, eu queria que o senhor se debruçasse um pouco, pudesse contar até onde, né, o senhor puder, claro, em relação a esse plano, até que a polícia identificou do PCC numa outra investigação, mas também tão relevante quanto, sobre o assassinato de autoridades no interior do estado, em Campinas, por exemplo. Tem até um outro promotor que é citado também, alvo desse plano. Como é que vocês chegaram a essa informação? Tem mais detalhes sobre como ele seria executado? O quão avançado esse plano estava, doutor? Sim, isso já faz parte de uma outra investigação criminal, né, que ocorre também no âmbito do Ministério Público, do GAECO, e esta tentativa, né, esse plano de execução do promotor de justiça revela exatamente uma das vertentes que nós acabamos de dizer sobre essas medidas que a organização criminosa adota para inibir a atuação do Estado, né? No âmbito da Operação Carbono Oculto, nós vimos essa articulação de forma bastante veemente, e nesta outra frente que foi identificada perante Campinas, né, o grupo estava se articulando como represário uma atuação do Ministério Público, do GAECO propriamente dito. Então, a organização criminosa, ela se reveste desses instrumentos extras legais, né, para tentar inibir a ação do Estado. Por isso que cada vez mais há uma necessidade de fortalecimento das instituições públicas, né, um rearranjo institucional, uma atuação cooperada, cada vez menos pessoalizada, para que o Estado possa conseguir enfrentar esses grupos criminosos, né, que têm um grande poderio econômico e também bélico, cada vez mais de forma profissional, eficiente e impessoal. Perfeito, agradeço ao promotor do GAECO. Obrigada, viu, doutor, por essa entrevista também. Agora sim, os créditos. João Paulo Gabriel, também parabéns pelo trabalho e boa sorte aí na continuidade dele. Até uma próxima.